Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Lucas, especialmente no capítulo 5. Queremos aqui louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, para poder adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e também poder trazer uma palavra bem rápida aos corações dos irmãos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Estarei lendo os versículos ímpares e a igreja os pares, e assim sucessivamente. Nos diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Verso 8, todo junto. E vendo isso, Simão Pedro prostou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quantos dizem amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós temos um texto nesta noite da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, conhecido como médico amado, especialmente neste capítulo de número 5, o qual vai nos falar a respeito da pesca maravilhosa. É interessante que num primeiro momento esta pesca não fora tão maravilhosa como a epígrafe do texto nos informa, pois o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Logo nós entendemos que neste primeiro momento eles não foram bem sucedidos naquilo que eles eram acostumados a fazer, porque Pedro, ele era um pescador nato, era um homem que conhecia muito bem a arte da pesca. Após a morte de Jesus, a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar. Alguém diz que Pedro estava abandonando o ministério, o barco, mas era a profissão de Pedro. Ele conhecia muito bem a arte da pesca. E é interessante que nesta ocasião, ele não fora bem sucedido naquilo que ele estava acostumado a fazer. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando sobre os nossos sucessos e também os nossos insucessos. Porque, a bem da verdade, todos nós entendemos que precisamos ser bem-sucedidos na vida. A partir do momento que nós nos entendemos por gente, ou seja, quando criança, nosso pai, a nossa mãe nos ensinou que nós devemos ser bem-sucedidos. Precisamos ter vitória, precisamos ter conquista na escola, queremos tirar a melhor nota. Por exemplo, se participamos de uma partida de futebol, nós queremos ganhar. Ninguém aqui nasceu para perder. A bem da verdade, muitas vezes, nós perdemos, e isso é uma realidade. E às vezes, nós aprendemos mais com as nossas derrotas do que com as nossas vitórias.
apesar de não ser regra para a nossa vida ou para as nossas vidas, nós aprendemos. Ou seja, porque quando nós perdemos em alguma área da nossa vida, logo nós fazemos aquilo que o médico faz quando temos um problema. Ele faz um check-up, um autoexame, para nós identificarmos aonde erramos. E quando nós identificamos o problema, nós vamos tentando acertar, para que a próxima oportunidade nós possamos ser bem-sucedido naquilo que nós queremos fazer. E o que me chama a atenção nesse texto é que Pedro ele não vai ser bem-sucedido neste momento naquilo que ele já era acostumado a fazer. Pedro conhecia muito bem a arte da pesca. Pedro era um pescador nato, conhecido como o Pedro nosso de cada dia. Um homem que teve uma ascensão ministerial muito grande. De um simples pescador, ele se torna um discípulo seguidor. E de discípulo, ele se torna apóstolo. E a palavra apóstolo significa enviado por Deus. E de apóstolo ele se torna pregador. E em seu primeiro sermão ele ganha 3.000 almas para o reino de Deus. E de pregador ele se torna escritor. E escreve 2 cartas, 1 a Pedro e 2 a Pedro. Porém o que me chama a atenção nesse texto é que ele não vai alcançar, neste primeiro momento, o sucesso tanto que ele esperava. E qual é o trabalhador que trabalha o dia inteiro, ou a semana inteira, e quando vai receber o pagamento, ou seja, o seu salário, ele não recebe? Todos nós queremos ser bem-sucedidos. E é interessante nesse texto que Jesus entra em cena. E quando Jesus ele entra em cena, a história de Pedro e dos discípulos vai ser uma história diferente. A Bíblia diz no verso de número 1: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É interessante, meus irmãos, que aonde Jesus estava, o lugar ficava pequeno. Quando ele estava pregando, se ele tivesse numa casa, era necessário tirar o telhado, descer o paralítico, porque o lugar ficava pequeno. Se ele subisse no monte, a multidão tinha que acompanhá-lo, porque aonde Jesus está, o lugar fica pequeno. Se Jesus está na sua vida, a sua vida vai crescer. Se Jesus está no seu ministério, o seu ministério vai crescer, você vai prosperar e o nome do Senhor vai ser glorificado. E é interessante que o texto diz que a multidão se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei pensando sobre o culto de Jesus. Você não encontra um culto de Jesus começando como o nosso, um culto com louvor, adoração, mas a maioria dos cultos que Jesus estava, ele iniciava pregando a palavra. Por quê? Porque o louvor é bom, mas a palavra é extraordinária. O louvor alegra, mas a palavra alimenta, a palavra restaura, a palavra edifica, a palavra fortalece e a palavra agracia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele estava pregando a palavra, e o verso 2 diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Naquele momento do insucesso daqueles homens que estavam acostumados a pescar, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, talvez um pouco decepcionado por uma noite toda ter trabalhado e não ter visto o sustento do seu trabalho. E é interessante que eles estão lavando as redes, mas o verso 2 diz: e viu Jesus os 2 barcos e também os pescadores. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele vê os nossos insucessos. Muitas vezes nós caímos na obscuridade dos olhos humanos, onde muitas pessoas não vê as nossas derrotas. Quando alguém vê, logo quer apontar. Mas eu glorifico e exalto a Deus, porque em Hebreus capítulo 4, verso 13 diz
que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Eu glorifico e exalto a Deus, porque a Bíblia diz que Ele conhece cada estrela e chama pelo teu nome. E o apóstolo João, na carta da revelação, diz que os seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, ainda que você caia na obscuridade dos olhos humanos, levante a tua cabeça nesta noite e adore a Deus, porque existe um Deus no céu que está aqui nesta noite. Ele está vendo o teu insucesso e vai te dar a oportunidade mais uma vez para você continuar e o nome dele ser glorificado. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Meus irmãos, Jesus, ele viu o insucesso daqueles homens, e a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, mas aí nós temos já o primeiro segredo do sucesso, é o verso 3, a Bíblia diz: e entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Quando Jesus, ele entra naquele barco, Jesus estava mostrando para aqueles homens, que seriam seus discípulos, que o segredo para eles serem bem-sucedidos na vida, era a presença de Jesus no barco, era Jesus estar no barco da vida deles. E logo eu entendo porque é que muitas pessoas não conseguem muitas vezes ser bem-sucedidos naquilo que eles fazem, até planejam, e a Bíblia diz que o homem pode até fazer os seus planos, porém quem dá a direção e a última palavra é Deus. Sabe por que muitas pessoas não alcançam o seu sucesso? Sabe por que muitas pessoas não conseguem chegar no propósito, no objetivo? Porque Jesus não está no barco. Quando Jesus estiver no barco da tua casa, com certeza você vai ser vencedor. Quando Jesus estiver no barco da tua família, você vai ser bem-sucedido. Quando Jesus estiver no barco da tua história, com certeza você vai conseguir aquilo que você quer fazer e o nome do Senhor ser glorificado. Qual é o segredo, pastor? Deixa Jesus entrar no teu barco, no barco da tua vida, no barco da tua história, no barco da tua casa. Porque quando Jesus está no barco, sabe o que significa? Estou no controle de tudo, estou no comando de tudo, eu tenho poder e autoridade, eu mando nos céus e na terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se Jesus estiver no teu barco, a vitória é garantida para a glória de Deus Pai. Vale um amém, meus irmãos? E a diferença não é o barco, porque o barco pode ser batista, metodista, wesleyana, Ministério Belém, a diferença não é o barco, a diferença é quem está no teu barco. Jesus está no teu barco? Diga para o teu irmão que está no teu lado nesta noite, diga: Jesus está no teu barco. Se Jesus está no teu barco, você vai ter sucesso. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo pode até vir por um caminho, mas por 7 ele vai voltar. Por quê? Porque maior é Deus que está conosco do que aquele que está lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. Se Jesus estiver no teu barco, vai vir vento, vai vir tempestade, as lutas vão vir, mas saiba de uma coisa: o teu barco continua caminhando, você continua de pé e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque Ele é o diferencial. Quando Ele entra no barco, Ele está mostrando para Pedro e para os discípulos: a partir de hoje, vocês só serão bem-sucedidos se a minha presença estiver com vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite, precisamos convidar Jesus a entrar no nosso barco. Em segundo lugar, a Bíblia diz: e entrando eles no barco, que era o de Simão, pediu, olha o pedido de Jesus, pediu que afastasse um pouco da terra. É interessante, meus irmãos, que a terra sempre representa o mundo, e o barco sempre representa a igreja. Quando Jesus ele faz este pedido, ele está dizendo assim: o segredo do sucesso é se afastar um pouco da terra. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão ligados com o mundo, com a terra, com a tecnologia, com a internet, nós estamos tão ligados que nós não conseguimos se afastar um pouquinho da terra. Quando Jesus diz, olha, e afastando um pouco da terra, Jesus está dizendo, olha, o seu sucesso está lá no meio do mar, que vai acontecer um milagre, mas para isso o barco tem que se afastar.
Para isso, nós como igreja precisamos nos afastar um pouco de tudo aquilo que nos deixa longe de Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu ouvi um testemunho de um irmão, que ele disse assim: olha, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi pegar minha televisão, abrir um buraco no quintal e enterrar minha televisão. Eu era novo convertido. Quando eu vi aquilo, eu disse: olha, eu acho que ele não precisava fazer isso. Ele precisava se afastar um pouquinho dela. Precisamos se afastar de tudo aquilo que nos deixa longe da presença de Deus. Se afastar do engano, se afastar da mentira, se afastar do pecado, se afastar da inveja e fazer como disse o apóstolo Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos afastar. Quando eu me afasto, pastor? Quando eu venho para a escola bíblica dominical, eu estou me afastando um pouco da terra. Quando eu participo do culto da quinta-feira, eu estou me afastando um pouco da terra. Quando eu participo da oração, eu estou me afastando um pouco. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que nós precisamos diminuir a quilometragem entre nós e Deus. Nós precisamos encurtar o espaço entre os céus e a terra. E como eu faço isso? Através da oração. Porque a oração, ela é o veículo que nos conduz à presença de Deus. A oração, ela é o termômetro que mede a espiritualidade do crente. A oração, ela é o veículo que nos conduz, nós servos pequenos, ao Senhor Deus, que é um Deus tão grande. É por isso que o próprio Deus vai dizer: se o meu povo, não é o povo que está lá fora, que se chama pelo meu nome, não é pelo nome de Baal, se humilhar, não é humilhar o irmão, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os pecados, e sararei a terra, e agora estarão atentos meus ouvidos à oração que está sendo feita neste lugar. Precisamos chegar diante de Deus. Ele se afastou, irmãos, um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. Olha o púlpito de Jesus, o barco. E nós, como igreja do Senhor, nós somos o púlpito de Jesus para transmitir a mensagem àqueles que precisam ouvir. E a Bíblia diz que Jesus está pregando. E o verso 4 diz: e quando acabou de falar, não mostra a mensagem de Jesus. Mas o verso 3 diz que ele assim, assentando, ensinava ou pregava. Mas o verso 4 diz que ele acabou de falar. Aí quando ele acaba de falar, ele poderia muito bem, se tivesse a Bíblia, pegar o esboço e ir embora para casa. Terminei de pregar. Mas ele olha a necessidade de Pedro e dos discípulos que haviam pescado a noite toda. E quando acabou de falar, ele vai direto e disse a Simão: faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. Imagine Jesus, irmãos, terminei de pregar, vou embora para minha casa. Ele poderia fazer isso, mas ele olha a necessidade de Pedro e daqueles homens que passaram a noite toda e não foram bem sucedidos naquilo que eles fizeram. Ele disse: olha, Pedro, vai ao alto mar. Aí Pedro disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Em outras palavras, Pedro dizendo: Senhor, eu sou perito na pesca, eu sei até a hora que o mar está para peixe, eu sei até o tipo de peixe que existe na área em que eu vou pescar. Ou seja, eu trabalhei a noite toda, eu pesquei a noite toda, mas nada pegamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Oh glória, que palavra maravilhosa, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo de uma palavra nesta noite. Nós estamos debaixo de uma palavra. E o centurião vai dizer: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vale mais do que a palavra do médico.
A palavra de Deus vale mais do que a palavra do homem. O homem diz não tem jeito, Jesus diz tem jeito. O homem diz não dá, Jesus diz dá. O homem diz não chega, Jesus chega. O homem diz não tem mais solução para a tua vida, para a tua família. Jesus está dizendo eu tenho a última palavra, aleluia, porque a palavra dele é a palavra verdadeira. A Bíblia diz em 1 João 5,7: há três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. A Bíblia diz em Mateus 24,35: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, glândulas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Aonde o bisturi do médico não chega, a palavra de Deus chega, e ele tem a palavra final. Ele disse: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Por quê? Porque a atitude de lançar a rede é com Pedro, mas o milagre dos peixes é com Jesus. Ou seja, a parte que cabe eu fazer, nós fazermos, nós temos que fazer, irmãos. Se você tiver que estudar, você quer ser um engenheiro, vai estudar. Você quer ser um médico, então vai estudar, porque a parte que cabe você fazer, você vai ter que fazer. Jesus não vai fazer tudo por você. Então faça a sua parte, que Ele faz a parte dele. Continua orando, continua buscando, porque o milagre é com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Olha a atitude, olha o trabalho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Faz a tua parte, que o Senhor vai fazer a dele. Eu acho interessante que Moisés, certa vez, clamou a Deus, e Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Por quê? Porque a atitude de marchar é com o povo, agora o milagre do mar aberto é comigo. A atitude de marchar é com você, a atitude de ir em frente é com você, mas o milagre deixa que Deus é especialista. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite Deus está dizendo: eu vou operar o milagre porque eu sou Deus, mas faz a tua parte que eu faço a minha. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos? Eu estou vendo. Poderão viver esses ossos? A Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Porque o profeta só fala aquilo que Deus quer que ele fale. Ele pode dizer: Senhor, não vive mais, o vale de osso, e não está seco, está sequíssimo. Terceiro estágio: primeiro, putrefação, depois ossos secos, depois sequíssimos. Aí Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus olha para ele e diz: então profetiza. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não, você não entendeu. Deus diz para ele: olha, Ezequiel, profetiza sobre este vale, porque quando você tiver a atitude de profetizar, eu vou começar a operar um milagre. Oh, Sharabanda Gavasturianda Rebinagashandarábia. A primeira parte, a parte que cabe você fazer, você faz. Você vai só profetizar. O que é profetizar? É proferir palavras de Deus, porque tem pessoas que só falam coisa ruim. Eu não consigo, eu não vou chegar, eu vou desistir. Aí Deus está dizendo para Ezequiel: profetiza. Profetiza sobre este vale que está a sua vida ministerial. Profetiza sobre este vale que está a sua família. Profetiza sobre este vale que está a tua casa. Profetiza sobre este vale que está o teu emprego. Profetiza, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou crescer, eu vou prosperar, porque a parte que cabe você fazer, você vai fazer. E a parte que cabe Deus fazer, Ele é especialista em fazer milagre. Glória a Deus. Vale um glória a Deus, meus irmãos. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para encerrar, a Bíblia diz: e fazendo assim, ou seja, assim como Jesus diz, verso 6: colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Olha o milagre, irmãos. E o verso 7: e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que o barco quase afundava. Irmãos, Pedro no primeiro momento não pescou nada, e agora
ele pescou muito. Ele poderia pegar aqueles peixes, que encheu o barco, chamar os discípulos e dizer: olha, vamos para casa. Mas sabe o que ele fez? Ele chamou os outros pescadores, que também naquela noite não foram bem-sucedidos. E ele fez um sinal, para que viesse ajudar. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ela é compartilhada. Ele poderia: não vou para casa receber minha bênção, não vou falar para ninguém, nem vou oferecer o culto e ação de graça, porque senão aqueles que estão de plantão vai querer que eu marque um churrasco. Irmãos, a bênção de Deus é compartilhada. Se Deus abrir a porta para você, você conta a bênção, você conta o milagre. Se Deus prosperar a tua casa, prosperar a tua família, talvez aquele dinheiro que está na justiça e ainda não saiu, irmão, marca o churrasco, chama os irmãos e diz: olha, a bênção vai ser compartilhada, porque quem Deus, o milagre, é o Deus que fez os céus e a terra. Tem pessoas que às vezes não prosperam porque não compartilha. Pedro não foi egoísta. Pedro mandou chamar e disse: olha, vem, porque tem peixe para todo mundo. Oh glória, porque quando Deus opera o milagre, irmãos, a bênção é para todo mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Pedro, para encerrar, irmãos, Pedro, quando ele viu isso, ele prostou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Vale um amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé nesta noite. Precisamos entender que, primeiro, Jesus, ele vê os nossos insucessos. Segundo, só somos bem-sucedidos quando Jesus está no barco. Terceiro, às vezes nós precisamos se afastar um pouco da terra. Nós, como igreja, queremos ser bem-sucedidos ministerialmente. Eu quero pregar a palavra de Deus, mas eu não tenho tempo para ler, irmãos. Como que eu vou ser bem-sucedido? Eu quero ministrar a palavra, eu tenho que se afastar um pouquinho. Se afasta um pouquinho da internet, do WhatsApp, do celular. Vai um pouquinho, vai lá, entra no seu quarto, né? Lá no seu aposento, vai orar, vai ler a Bíblia ministerialmente. Eu quero passar na prova da PM, da faculdade. Vai estudar, se afasta um pouquinho, retira um pouco, se afasta. É o segredo do sucesso. Ninguém chega a algum lugar se não tiver um esforço, se não tiver um preço. Tudo da nossa vida tem um preço. E a Bíblia diz que se afastou. E depois eles acreditaram na palavra de Jesus. Acredite na palavra de Jesus, porque a Bíblia diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confessaria. Ou seja, aquilo que Deus prometeu na tua vida. Mateus 24:5 diz: e passarão os céus e a terra, nenhuma das palavras vão cair por terra. Sabe por quê? Fiel é aquele que prometeu. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 90, que as misericórdias do Senhor estão no céu, mas a sua fidelidade nas mais excelsas nuvens. Deus é um Deus fiel. Tenha atitude, lance a rede, faça a sua parte, que Deus faz a parte dele. E depois aprenda a compartilhar a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, fazer uma oração.